ordenanças, mandamentos e ordenanças anulam a cruz de Cristo. Vou repetir: mandamentos e ordenanças anulam a cruz de Cristo. Vamos ler o que disse o apóstolo Paulo, o apóstolo dos gentios, na epístola aos Efésios, no capítulo 2, versículo 14 e 15. Olha lá: porque ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. 15. Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Vamos fazer uma breve confissão. Senhor e Cristo, eu te louvo, te exalto e te glorifico o nome, porque tu concedeste a nós olhos iluminados para entendermos as revelações da graça de Deus. Esta é a tua esposa, a igreja de Cristo, que foi regenerada, e para entender as insondáveis riquezas de Cristo. Eu te peço nesta manhã que tu me uses uma vez mais, porque eu vou usar a tua palavra, e todo o povo aqui e reunido aí no YouTube, diga amém. Amém. A igreja atual, a igreja evangélica, ela anula o sacrifício de Cristo. Toda a igreja, toda de Roraima a Minas, rodando esse país e grande parte do mundo, todas as igrejas que têm ordenanças e mandamento da lei de Moisés, essas igrejas estão anulando os feitos na cruz. E algumas delas se dizem em graça, mas não estão em graça. Estão salvos pela graça. Para estar em graça, tem que obedecer o que Cristo fez na cruz. E se você fizer uma leitura acurada, as palavras por si só já vai chocando. Diz que ele é a nossa paz, não é a nossa guerra, o qual de ambos fez um, e tendo derribado a parede de separação que estava no meio, a inimizade. Meu amado, quem está na lei de Moisés está em inimizade. Depois ele diz então no versículo de número 15, ele aboliu ou não aboliu? Aboliu. Aboliu quando? Quando estava vivo lá em Jerusalém? Não. Quando estava vivo lá em Jerusalém, ele estava no cumprimento. Então, as pessoas dizem, mas Jesus ceou com os discípulos. Ele estava vivo lá em Jerusalém, no cumprimento da lei. Aquilo era a Páscoa judaica. Está escrito em Lucas que ele fez a última Páscoa. Só então, quando ele vai na cruz, ele aboliu. Ele aboliu o quê? Diz que na sua carne, lá, aboliu a lei dos mandamentos na forma de ordenança. Então, os grandes pregadores me atacam dizendo, você está tirando as ordenanças da igreja. Eu? Quem tirou foi o dono dela. Se ele aboliu, como que eu vou colocar? Eu estou respeitando os feitos da cruz ou eu estou anulando os feitos da cruz? Estou anulando. Ora, eu estou a favor de Cristo ou eu estou contra? Estou contra.
Eu estou dizendo que o que ele fez foi uma verdade, ou eu estou chamando ele de mentiroso? Chamando de mentiroso. E os grandes pregadores se levantam e dizem assim: mas a ceia é uma ordenança instituída por Jesus. Primeiro que não é ceia, é Páscoa. E esta Páscoa não foi instituída por Jesus, foi instituída por Moisés. Jesus estava em obediência ao que Moisés instituiu, porque ele era um judeu e ele tinha que cumprir os preceitos da Páscoa, a ordenança da Páscoa. Para que isto não fosse uma regra para os gentios, o que é que ele fez? Ele aboliu, ele acabou com isto. Abolir é acabar, é isso mesmo? Então, acabou ou não acabou com isso na igreja? Acabou. Então não é Geraldo que está tirando a ceia, não é Geraldo que está tirando o dízimo, não é Geraldo que está tirando o batismo, é o dono dela. Diz que ele aboliu na sua carne a lei dos mandamentos na forma de ordenança, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. E existe um versículo interessante, porque eles dizem para mim assim: mas Jesus levantou o pão dizendo, este é o meu corpo. Aquilo era uma sombra, que o corpo de Jesus não pode ser um pão nunca. Teu corpo é um pão? Não. O corpo de Cristo, amado, eu já disse isso dezenas de vezes. O corpo de Cristo não é um pedaço de pão, aquilo era sombra, ele estava na representação da lei. O corpo de Cristo neste pacto é a igreja. Colossenses 1:26, por favor, Miguel, digita aí. Colossenses. Temos? Não tem, eu escrevo numa Bíblia qualquer. 1:26. Porque eles dizem que eu escrevo essas coisas. É Colossenses 1:24, perdão. Agora, me regozijo dos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resto das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é o pedaço de pão. O corpo de Cristo é quem? A igreja. Qual igreja? A de Roma? A do Belém do Pará? A do Brás lá em São Paulo? A igreja não são vocês, vidas compradas por ele? Então vocês são o corpo de Cristo. Ora, se vocês são o corpo de Cristo, como que eu vou dar um pedaço de pão a você e falar, este é o corpo de Cristo, e eu vou comer o corpo de Cristo? Amados, a hora do recreio já acabou. Pelo menos para nós aqui já é um bom tempo. Nós estamos em maturidade cristã. O corpo de Cristo é a igreja. Quem é a igreja? Diga amém. Amém. Então não adianta vir no antigo pacto, que ele aboliu na cruz, ele aboliu na carne, ele aboliu no madeiro. Antes tudo era uma sombra. Ele já tentava falar, mas eles não entendiam, tinha um véu. João capítulo 6, versículo 31 ao 37, olha lá. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito. Deu-lhes a comer pão do céu. Os judeus falando com ele. Replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é o que o pastor dá na ceia. O verdadeiro pão do céu é aquele que habita dentro de cada um de vocês, o Cristo ressuscitado. Este é o verdadeiro pão do céu. O que se dá aqui é físico. Que um padeiro foi lá, amassou, suou em cima, foi dar bom dia a alguém e cuspiu também.
O pastor trouxe para dentro da igreja, cheio da unção de Deus, levantou aqui e disse: esse é o corpo de Cristo. Do nosso Cristo? Não pode. Este não é o verdadeiro pão. O verdadeiro pão, disse Jesus, quem vos dá é o Pai. Ele estava na manifestação de filho. O verdadeiro pão do céu é meu Pai que vos dá. 33. Porque o pão de Deus é o que vem da padaria, da hóstia do Papa, da reunião da Santa Ceia do Bispo. O pão de Deus é o que desce do céu e dá a vida ao mundo. Este é o pão de Deus. Depois ele diz no versículo de número 34: então lhe disseram: Senhor, dai-nos sempre desse pão. 35, declarou-lhe, pois, Jesus: eu sou o pão da vida. Não é o pão puma, não é a hóstia do cardeal de Roma, diz que é, glória a Deus, a papai. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome. Pô, para! E come todo mês, tem fome. E não alimenta nunca não, esse pão aí. Nunca alimenta. Eu comi um só, o verdadeiro, estou alimentado até hoje. Quando eu comi o verdadeiro, não precisei de pão passar pela mão do homem. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. 36. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhas visto, não credes. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse verá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum, de modo nenhum. O que vem não é quem vai atrás de uma placa, não é quem vai atrás de uma convenção, não é quem vai atrás do pastor, não é quem vai, é o que vem, atraído por ele, regenerado por ele, selado por ele, é o que vem a ele, e ninguém pode vir se o Pai não o trouxer. A chamada igreja de Cristo está atolada até o pescoço de paganismo. Rituais, simpatias, lenços, e levam os seus membros a anularem o sacrifício de Jesus Cristo. Há paganismo, há rituais, culto ao Deus Mitra, a todo tipo de idolatria, feitiçaria, paganismo, que para simplificar eu chamo tudo isso de macumbogélio. Não é evangelho, é macumbogélio. É fita que amarra no braço, é proibição, é mandamento humano. E nesses lugares, os cristãos são julgados pelas suas práticas ritualistas. Se você participa da ceia, tu é santo. Se você não participa, é pecador. É ou não é? É. Se come o pão do homem, ela está santo. E se não come? Olha os olhos, ó. Vai ser anão, vai ser anão, vai ser anão. Está em pecado, adulterou, brigou com a irmã. Por quê? Porque são julgados pelas suas práticas. São julgados pelas obras. E Colossenses capítulo 2, versículo 16, 17. Olha aí. Ninguém, pois, vos julgue por causa de comida e bebida. O quê? Não é para me julgar? Não. Nem por causa de comida e nem bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou dia de sábados. Não guardou o sábado, está pecando contra Deus, mas não é para ninguém me julgar.
Nem por comer, nem por deixar de comer, nem por causa de dia de festa, sexta-feira santa, quinta-feira santa, sábado de aleluia, domingo de ramos. Tudo isso são rituais, ordenanças, mandamentos que estão dentro da igreja, da chamada igreja de Cristo, anulando o que ele fez. Porque se ele aboliu, se ele tirou esses mandamentos e essas ordenanças, eu vou obedecer essas práticas para quê? Para dizer que o que ele fez na minha vida é mentira. Ou dia de festas, ou lua nova, ou sábados. 17. Porque tudo isso tem sido sombra das coisas que havia de vir, porém o corpo é de Cristo. Isto era sombras. Meus amados, durante anos nos venderam um evangelho falsário. Digo isto sem medo de errar, que nem nos ofereceram gratuitamente, nós pagamos. Os bancos nos custaram caros, as bênçãos nos custaram caro, tudo tinha preço. Obrigados, porque dar voluntário é saudável. Com o que é meu, eu faço o que eu quero, mas eu dava obrigado, coagido e por ameaça. É verdade. Por um evangelho falso, manipulado e cheio de feitiçaria. Porque copo d'água depois de oração não é evangelho, é feitiçaria. Fita amarrada no braço não é evangelho, é feitiçaria. Busca Deus no monte para enterrar nome não é evangelho, é feitiçaria. Passar óleo na cabeça dos outros, isso é um ritual judaico, que neste pacto é ritual, é ordenança, não deve ser praticado pelos filhos que foram justificados na cruz. Alô, não anulem a graça de Deus. Se a justiça para nossas vidas provém da lei, de ritual, de mandamento, segue-se então que para a tua vida, Cristo morreu em vão. Então, durante anos, nos venderam um evangelho falsário, um sincretismo entre a lei e a graça, adorando e servindo mais a criatura do que a Criador. Alguns vieram até em nome de graça e criaram a imagem de um Deus corrupto, que se vende e que se atende aos caprichos dos homens. É o Deus que eu conheci na religião. O Deus que atendia ao capricho do bispo, do pastor e do apóstolo. Com ameaças, com vai sair daqui e vai pagar o preço, com vai sair daqui e está fora da minha cobertura. Todas essas coisas aqui foi um evangelho falsário vendido a quem deveria receber a verdade de graça. Então, obedecer a ritual na igreja, comer pão e suco, passar pelas águas, receber óleo na testa, no final da reunião passar pela mão do pastor, é obedecer a ritual pagão dentro da igreja, porque estas coisas diante do sacrifício de Cristo não tem valor nenhum, porque se Deus que está na tua vida não é suficiente, nada dessas coisas colocadas nesses locais tem valor nenhum para a tua vida. Então Paulo diz o que eu recitei, Gálatas 2:21, não anulo a graça de Deus, pois se a justiça, o que me justifica, o que vai me inocentar, me deixar sem culpa diante de Deus, é mediante a lei, mediante a Páscoa judaica, mediante o dízimo, mediante o batismo de João, então segue-se que Cristo morreu em vão. Para a maioria dos crentes, Cristo morreu em vão. Não serviu para nada. Porque se na cruz ele te purificou, para que o pastor vai te purificar nas águas? Cristo morreu em vão. Se você é propriedade exclusiva de Deus, como que você vai pagar o dízimo? Cristo morreu
Em vão. Se o corpo de Cristo é a igreja, como é que você vai comer um pão com suco? É voltar antes da graça? É voltar lá para a lei, para a noite em que ele foi traído? Segue-se então que ele morreu? Em vão. Você ainda está no ritual da lei. Então, para esses cristãos, Cristo morreu em vão. E pior do que isto, está crucificando de novo o Filho de Deus. Hebreus capítulo de número 6, versículo de número 4. É impossível, pois que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. 5. E provaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro. 6. E caíram. Sim, é impossível renová-los. Por quê? Porque neste pacto o arrependimento foi um só na cruz. Uma vez lavado e regenerado para sempre. E quando uma pessoa cai, o pastor vai ter um batismo de renovo. Paulo está dizendo, é impossível. Não tem como renovar ninguém no espírito. O que ele fez naquela cruz foi uma vez e para sempre. Uma vez liberto do império das trevas, liberto para sempre. Uma vez salvo no espírito, salvo para sempre. Então o que se faz? Pega uma pessoa, você caiu. Então vamos batizar, é o batismo do renovo. É impossível, porque isto aconteceu uma vez para sempre. É como eu renovar a minha carteira de identidade. Carteira de identidade, o máximo que se faz é tirar a segunda via, mas renovar é impossível. Renova a minha carteira de identidade, por quê? Porque eu não gostei desse S no final. Renova e a próxima vem sem S ou vem sem G. Meu amado, isso não existe. Carteira de identidade tira uma vez para sempre, pelo menos os acima de 18 anos. O que pode acontecer é você tirar a segunda via, correto? Correto. Se Cristo te regenerou na cruz, vai eu renovar você para quê? Paulo diz, isto é impossível. Depois ele diz, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e estão expondo ele à vergonha. A ignomínia é o que os crentes fazem. Sexta-feira, estamos em pecados, vamos lavar nas águas. Ora, e o sangue de Cristo? Não serviu? Não serviu. A água também não serve? Qual é a solução? Cristo voltar de novo, se revestir de carne e ir no madeiro morrer por você, porque aquilo que ele fez lá não valeu. Ele tem que morrer de novo. Então, para este crente, ele está crucificando de novo o Filho de Deus. Foi o que fizeram você fazer várias vezes dentro da igreja. É verdade. Quantas vezes você crucificou a Cristo, hein? Quantas vezes você estava crucificando para si mesmo o Filho de Deus? Amado, se você pratica mandamentos e ordenanças, rituais, sacrifícios segundo a lei de Moisés, você rejeita a graça de Cristo. As igrejas estão repletas da lei de Moisés. Olha o que Paulo disse em Gálatas capítulo 5, versículo 9. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Mas lá na... Desculpa. Lá na nossa igreja a gente prega graça. Aí vocês pregam graça? Eu entrei lá, vi o pastor abrindo Malaquias 3:10. Não, lá prega graça, lá só tem o dízimo. Lá tem o fermento da lei. Toda a massa, toda a igreja está levedada, fermentada. Não dá para comer, não desce. Não, lá na nossa igreja, a gente prega a graça.
Ah, vocês pregam uma graça e esse batistério aí atrás, só tem isso só, mas o resto é a graça. Ah, só tem isso? Então tem um pouco só de fermento, correto? Correto. E um pouco de fermento faz o quê? Leveda toda a massa. Então não é igreja, é massa levedada. Pastor disse lá que ninguém pode sair debaixo do apostolado dele. Alô, massa levedada, o apostolado não é do teu pastor, o apostolado é de Cristo dado a Paulo. Nem o apostolado era de Paulo, porque o que Paulo ensinava veio de Cristo. Apostolado quer dizer o ensino. Então o que Paulo ensinava era dele, porque se fosse dele eu não quero. Eu quero o ensino de Cristo dado a Paulo. O que Paulo ensinava vinha de Cristo. É diferente. Porque eles começam, o meu apostolado, daqui a pouco vai colocar o teu ensino e eu não posso sair daí porque eu estou debaixo do teu ensino, mas eu estou debaixo do ensino da graça de Deus dado a Paulo. O Paulo disse em Romanos 1,5, dele nós recebemos graça e apostolado. Lê lá. Tem aí, Miguel? Romanos 1,5. Digita aí, por favor. Falta 15 minutos. Digita aí. Não, pessoal. Hoje é viradinho paulista aos irmãos aí de São Paulo aí. Por intermédio de quem viemos a receber graça e apostolado. Viemos a receber de quem? Do Cristo ressuscitado. O que Paulo pregou como graça veio do Cristo. O apostolado veio do Cristo. Porque senão daqui a pouco me coloca debaixo da mão de homens. E eu não estou debaixo da mão de homem nenhum. Nem eu, nem os senhores que já entenderam que ordenanças e mandamentos não se aplicam a nós. Então, Gálatas, capítulo de número 5, versículo de número 9, olha aí. Um pouco de fermento leveda toda a massa. 10. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Como é que se perturba uma comunidade? Não tomou a ceia hoje? Perdeu a comunhão. Diz isso ou não diz? Diz. E o crente perturbado? Não deu o dízimo, está roubando a Deus. E o crente perturbado? Paulo disse, seja ele quem for, que trouxer essas coisas para dentro de vocês, esses outros sentimentos, segundo mandamentos, regras, esses fermentos da lei, seja ele quem for, sofrerá a condenação. 11. Eu, porém, irmãos, se eu ainda prego a circuncisão, a lei, a Páscoa, o batismo, os rituais, por que continuo sendo perseguido? Logo, disse Paulo, está desfeito o escândalo da cruz? Então Paulo disse, se eu pregar a lei, se eu pregar os rituais, se eu pregar os mandamentos, então tudo aquilo que Cristo fez, que foi um escândalo para os judeus, está desfeito. Acaba. Não tem valor nenhum. Está anulado. E ele diz então no versículo de número 12, tem, tomara, até se mutilasse o que vos incitam a... Então, todo o cristão, toda a comunidade que insiste em trazer a lei, insiste em trazer rituais, ordenança, estão em rebeldia ao que foi feito naquela cruz. Estão contra a Cristo. Grande parte da igreja está contra Cristo. Uma vida sacrificial. Uma vida de mandamento, de regra, de ordenança, de scripts, de dogmas. E eu vou lhe dizer uma coisa. O povo que deveria estar reinando em vida, porque Cristo não morreu na cruz para você ser um miserável. Cristo não morreu na cruz para você ser o pó da terra. Isso é a revelação de Paulo, que ele sendo rico, se fez pobre
para que pela sua pobreza vocês se tornassem miseráveis. Vocês se tornassem o quê? Pergunta os crentes onde estão a riqueza deles. Nem material, nem espiritual. Vive sofrendo, vive gemendo, o diabo está nisso, é porque eu não consigo. Ah, e tem a frase que eles amam. Para o crente tudo é difícil, né? Não é que é difícil, é que para vocês que anulam o sacrifício dele, vocês estão debaixo do maior rigor e disciplina pelo Espírito da graça. Vou te mostrar essa passagem chocante. Olha lá, Hebreus 10, deixa eu beber uma água. Anota no teu caderno, na tua agenda, faz igual os judeus, bota pelo frontal, escreve na tábua do teu coração, escreve no espelho, no retrovisor do carro, e isto que eu vou ler nunca mais saia da tua vida, e a partir de hoje, definitivamente você rompa com esse sistema fraudulento. Olha a seriedade desta palavra. Sem misericórdia, morre pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, quem tiver rejeitado a lei de Moisés. Então, uma pessoa que rejeitava a lei de Moisés, ela morria, acredito eu, que apedrejada. Disse o escritor dos Hebreus no versículo 29, de quanto mais severo castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou os pés do Filho de Deus e profanou... Grifa aqui, filho, tem demônio? Não. De quanto mais severo o castigo julgais, vos será considerado digno aquele que calcou aos pés o Filho de Deus e profanou o sangue da aliança, com o qual foi santificado, e ultrajou o Espírito da graça. Profanou o sangue da aliança. Quem é que faz isso? O evangélico. É o evangélico que profana o sangue. Diz que o sangue não vale de nada, porque se é as águas que me lavam, o sangue está profanado. Ora, se ele disse que ele aboliu, tirou as ordenanças, e o crente coloca, se submete, obedece a ela, está profanado o sangue? Qual é a sentença? O mais severo castigo. Na lei era apedrejado, ele diz, na graça, vocês estão profanando o meu sangue. Ah, vocês estão, grifa só aqui, filho, grifa só aqui, lindo, só aqui. Vocês estão ultrajando o Espírito com E maiúsculo, que é o Espírito da graça. O que se faz nesses lugares é um ultraje ao Espírito Santo. É verdade. Todos os tipos de rituais, todos os tipos de manobra, Cristo vendido como sabão, como chave, é óleo para passar na carteira, uma verdadeira manobra espiritual, um verdadeiro sincretismo entre o profano e aquilo que não existe. Amados, Cristo nos libertou do jugo da lei. E eu usei uma frase há uns anos atrás, e vou usar aqui de novo. A princesa Isabel libertou os escravos. O mundo entendeu. Cristo libertou a sua igreja. Os pastores esconderam isto. Não avisaram a vocês que ele libertou vocês de jugo da escravidão. Eles oferecem liberdade e vão gerando pessoas escravas. O sistema religioso produz escravos da religião. Oferece liberdade. Vem para a igreja. Para de sofrer. Venha viver a sua família feliz.
E Jesus disse a eles: vocês rodam o mundo inteiro para fazer um prosélito, depois vocês tornam eles filhos do inferno 2 vezes piores. E começa. A mulher cuidava do marido, não cuida mais. Tinha um dinheiro guardado, dá tudo na fogueira bamba. Eu falo assim que não pode me processar, porque eu estou falando fogueira bamba. Estou de olho. Cristo nos liberta. Que o mundo cristão me ouça nesta hora. Não existe algema sobre a sua vida. Não existe obrigatoriedade sobre a sua vida. Você não pode estar aqui nesta manhã sob coação nem sob ameaça. Ninguém está aqui ameaçado. Ele já disse, o profeta: não é por força e nem por violência, mas é pelo meu espírito. Quem está aqui em liberdade no espírito, diga amém. Amém. Esta é a liberdade em Cristo. O mundo não entendeu ainda, o mundo cristão não entendeu. Estão vivendo numa verdadeira escravidão espiritual. Mas se eu sair daqui? Mas se eu sair de lá? Mas e se eu não voltar mais lá? E eles dizem: vem mais 7 demônios. Gálatas capítulo 5, versículo de número 1. Para a escravidão, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Libertou de quê? Do mandamentos, ordenanças, regras, ameaças, scripts e dogmas implantados na nossa vida, nos obrigando a fazer o que não queremos. Muitos de vocês não queriam. Achava meio estranho. Pô, mas eu participar de busca do Espírito Santo? Pô, mas todo culto, dízimo, campanha, voto, mas culto de libertação, todo culto eu tenho que botar a mão na minha cabeça e dizer: meu amado, você já... Isso, o nome disso, meu amado, chama-se exposição ao ridículo. Amado, eu sei que você não deve crer em mim, mas ouça: você não tem demônio, você é templo do Espírito Santo, você é propriedade exclusiva de Deus, amado. O que se fazem é uma exposição ao ridículo. A irmã bota a mão agora na cabeça. Mas não adianta você gritar se o pastor não gritar. Espera ele gritar. Em nome de Jesus, som. Isso é exposição ao ridículo. Isso é dizer que Cristo não fez de você propriedade exclusiva dele. Isso é dizer que o teu corpo é sociedade anônima, metade do Espírito Santo, metade do demônio. Amado, ouça: você pode até cometer alguma coisa na tua natureza carnal, mas na verdade o teu homem interior tem um dono só, o nome dele é Cristo. Tu pertence a Cristo, a tua vida é de Cristo, a tua vida é de Cristo. De mais ninguém. Para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permaneceis, pois, firmes e não vos submetais de novo a um jugo de escravidão. Chega! E chega a um ponto que o homem é escravo até do pensamento dele. O jugo de escravidão colocado pelos rituais, pelos mandamentos, é tão grande que você acaba sendo escravo até do teu pensamento. Está vendo lá?
Foi eu faltar o culto de consagração. Olha lá, comi o bolo tudinho. Deus revelando aí. Você já comeu o bolo todinho, ó. Não vos submetais de novo, anulando o sacrifício, a um jugo de escravidão. A lei, a regras, a mandamentos, a imposição. E uma abençoada lá de São Paulo me disse: o mandamento chega a ser tão grande que até a carteirinha eu tinha que... validar não... Perdeu a revalidar a carteirinha. Eu tenho que revalidar a carteirinha porque o apóstolo disse que o anjo saía da minha proteção. Uia! Isso é o jugo da escravidão. Gálatas capítulo 4, versículo 8 e 9, olha só. Outrora, porém, não conhecendo a Deus, servias a deuses que por natureza não são. Outrora eu me submetia. Outrora, quando o pastor falava, outrora eu não conhecia a Deus, eu conhecia a religião. E a religião não mostra o Deus verdadeiro, mostra o Deus carrasco, mostra o Deus mau, o Deus que precisa de uma calculadora, o Deus que quer o teu sacrifício, o Deus que quer que você pague o preço, o Deus que te vê exteriormente, cortou o cabelo e infernos enfia, usou batom, pomba gira fia. Esse é o Deus que me apresentaram. Outrora, porém não conhecendo a Deus, servia a deuses, homens perversos e maus, que por natureza não são. 9, mas agora, que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, as quais de novo queres vos escravizar? Outrora, eu até comia desse reggae. Outrora o pastor dizia: ó, Geraldo, tu vai sair daqui, mas você vai voltar, porque Deus vai te disciplinar, o teu lugar é aqui. Nós não temos local permanente nesta terra, nossa pátria é o céu. Mas agora, ou antes, sendo conhecido por Deus, como estás voltando outra vez? Olha, meu amado, o que mandamentos, ordenanças, regras, dogmas faz? Querem escravizar de novo. Então diz que na cruz ele aboliu para me deixar livre. Ele rasgou o véu, o pastor veio, costurou o véu para me escravizar de novo. Amado, nunca ouvi na igreja evangélica pregar estas verdades. E estavam aí. Lá na igreja evangélica prega a mulher do fluxo de sangue. E que se Jesus não tocar em você, você vai ficar sangrando Natal, Ano Novo, a Páscoa, até o 13º. Definitivamente, Deus não quer mandamentos na sua igreja, Deus não quer ordenanças na sua igreja, e Deus não quer sacrifício. E eu já ouvi doutores, bispos famosos, com igrejas no mundo inteiro, mais de 5.000 congregações no mundo inteiro, berrando, vociferando, dizendo: Deus quer o seu sacrifício, quanto mais sacrifício melhor. Qual Deus, bispo? Qual? Este não quer.
Aí quem você é para falar isso? Eu gravo meu nome aí, Geraldo. Gravou? Estou aqui em nome de Deus para dizer que a tua pregação é uma farsa, é uma falácia. Estou aqui em nome do Cristo ressuscitado, debaixo da unção do Espírito Santo, para desfazer esta pregação mentirosa. Deus não quer sacrifício. Deus não recebe sacrifício. O único sacrifício já foi feito naquele madeiro, quando ele disse: está consumado. Este é o sacrifício. E alguém lá do outro lado deles, lá no gabinete pastoral, deve estar falando: você falar é fácil, Geraldo, eu quero ver você provar. Alô? Provar para mim é o mais fácil. Agora, vocês é que não provam onde Deus mostra que quer sacrifício. É verdade. Que vocês falam e não provam. O que vocês usam é dizer assim: mas Abraão sacrificou. Mentira também, que Abraão não sacrificou nada. Ele levou o seu filho e voltou com ele. Deus trouxe um novo sacrifício. Deus proveu o cordeiro. Vou começar na lei e vou parar na graça, para provar para vocês que mandamentos, ordenanças e sacrifício neste pacto só existe um, o do Cristo ressuscitado, que já foi entregue pela sua igreja há mais de 2000 anos. Oséias capítulo 6:6. Pois misericórdia quero e o seu sacrifício. Grifa para eles ver lá do outro lado, grifa para entrar dentro dos gabinetes pastorais dele, grifa lá. Pois misericórdia quero e o conhecimento de Deus mais do que os holocaustos. Deus quer sacrifício? Não. Deus quer holocausto, matar, não. Deus quer o quê? Misericórdia. E Deus quer conhecimento. Este mesmo que adquirimos no território da graça de Deus. Pregado pelo profeta Moisés e agora pelo profeta Jesus de Nazaré. Olha lá, Mateus capítulo 9:13. Ide, porém, e aprendei o que significa misericórdia quero e não holocaustos. Quanto mais sacrifício, melhor. Vem para o altar com seu sacrifício. Fica 7 dias lá no monte, vendo a busca do Espírito Santo. 5 horas de joelho. Quanto mais sacrifício, irmão, faça um sacrifício para Deus, né, meu irmão? Dê o teu carro, irmão, faz o seu sacrifício, dá o teu salário todo. O dízimo é a obediência, o sacrifício é pela fé. Cães gulosos. É verdade. Ele mandou ir e aprender o que significa misericórdia quero e não holocausto, pois eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Uma expressão antes da cruz, pregado por Oséias, falado por Mateus e também na graça dito por Paulo. Hebreus capítulo 10 versículo 5. Por isso, ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quisestes, antes um corpo me formastes. 6. Não te deleitaste com holocaustos e ofertas pelo pecado. E agora está em graça, versículo de número 7. Então eu disse: eis aqui estou no rolo do livro, está escrito a meu respeito, para fazer, ó Deus, a tua vontade. 8. Depois de dizer como acima, sacrifícios e oferta não quisestes, nem ofertas e nem obrações, purificações por meio de água pelo pecado, nem com isto te deleitastes, coisas estas que se oferecem segundo a lei. Então, sacrifícios, ofertas, mandamentos e ordenanças são coisas que se oferecem segundo a graça. Não. São coisas que se oferecem segundo a lei. Deus não recebe, ele aboliu na cruz.
Os pastores vão lá na lei e trazem para o território da graça. E o que é que vem sobre a sua vida? O mais severo castigo. Porque insultam a graça de Deus, profanam o sangue da nova aliança, e o povo que deveria reinar em vida, viver em perfeita vitória, está debaixo dessas falácias, dessas mentiras pregadas dentro do local que deveria pregar a graça de Deus. Então Oséias disse que ele não quer sacrifício, Jesus de Nazaré disse que ele não queria sacrifício, Paulo disse que ele não queria sacrifício, e eu que estou vivo digo, Deus não quer sacrifício, ele aboliu tudo que era contra nós. Colossenses 2, 13 ao 15, olha aí. E a vós outros, e Paulo falava com os homens que passaram a transição, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando alguns dos vossos delitos. Não. Todos não. Que o pastor batizou vocês nas águas, tirou alguns pecados. Tu te lembras? Lembra ou não lembra? Chegou lá cheio de pecado. Tinha um pecado até da caraca. Uia, mas se diz que ele perdoou todos. Todos querem dizer quanto? Todos. Depois ele diz no versículo de número 14: tendo deixado o escrito de dívida a lei. Tendo o quê? Não, meu amado, não. Só se você tiver peito. Cancelou ou não cancelou? Diga, está cancelado. Então, qualquer tentativa de se fazer um ritual, de se trazer um sacrifício, ou um mandamento, ou um dogma, está contra a cruz de Cristo. Está me fazendo anular a cruz de Cristo. Está me fazendo chamar Jesus de mentiroso. Ao invés de me fazer cristão, está me fazendo um judeu. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, e removeu a metade. Removeu um pedacinho, 2/3, Deus terços. Que ele removeu inteiramente, encravando na cruz. Tirou tudo. O que é que ficou? A graça de Cristo e o Evangelho. Obrigado? Não. Em espírito e em verdade. Quer dizer que eu não sou obrigado a estar aqui domingo que vem? Não, nem eu. Venho porque eles trazem bolo, trazem suco, trazem Fanta. Por isso que eu venho. Mas que eu estou obrigado a estar aqui? É ruim, meu irmão. Ele diz que os verdadeiros adoradores o adorarão em espírito e em verdade. Tá bom. Então eu vou fazer uma pergunta ao senhor. Se não há rituais, se não há ordenanças, se não há Páscoa judaica, se não há água para tirar pecado, porque ele já tirou tudo, se não há jejum, se não há nada, o que se faz aqui para fazer a obra de Deus? João 6:28. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? Segura. O pastor vai dizer: você faz um jejum, você dá o teu dízimo, pega o folheto, mas vai em jejum, porque a casta de demônio só sai com oração em jejum. Vai que tu encontra um demônio aí, rato podre, que tem desses demônios. Como que ele vai sair? E a pessoa querendo fazer a vontade de Deus, a obra de você já teve vontade de fazer a obra de Deus, e te colocar o fardo. Não, irmão, não pode evangelizar assim, o irmão tem que estar preparado.
Irmão tem que fazer um curso disso, um curso daquilo. Aí o irmão pode fazer a obra de Deus. Esta mesma pergunta fizeram a Jesus. Dirigiram-se, pois, a ele perguntando: que faremos para realizar a obra de Deus? 29. Vamos ler. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que vocês saltem no mistério, que vocês gritem creme, craque, samambaia, lava, sunga na bacia. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, 2 pontos, que creiais naquele que por ele foi enviado. Eles não creem que na cruz ele aboliu a lei? É verdade. É para crer ou é para duvidar? Então creias naquele que foi enviado por Deus. E o que foi enviado por Deus na cruz aboliu mandamentos e ordenanças. A igreja da graça está livre. Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Você crê? Essa é a obra de Deus. Crê naquilo que ele fez. Mas a igreja não crê. A igreja quer fazer o que ele já fez. Não, é porque eu tenho que evangelizar, eu tenho que ganhar aquela alma para Jesus. Alô? Isso não depende de quem crê nem de quem corre. Ele amou Jacó e aborreceu de Esaú. A igreja quer salvar Esaú quando ele rejeitou. Ele vai buscar. Ele disse: nenhuma se perderá. Eu vou atrás das minhas até o encontrar. A igreja quer ir atrás de quem ele rejeitou e enche o local. E para manter esse local, oferece falsos amores. Para manter este local, faz como uma prostituta faz com seus clientes: o embriaga e oferece falsos amores. Como eles não creem no que Jesus fez naquela cruz, abolindo a lei, eles têm um espírito de meretrício, embriaga as vidas com falsa doutrina, oferecendo falsos milagres, falsos amores, para manter eles presos, cativos na doutrina deles. Mas a obra de Deus é esta: crê naquele que foi enviado. Eu creio que naquela cruz ele me batizou. Você crê? Amém. Essa é a obra de Deus. Eu creio que naquela cruz ele me selou para a vida eterna. Você crê? Essa é a obra de Deus. Eu creio que lá ele pagou o preço por mim. Você crê? Essa é a obra de Deus. E fazer outros sacrifícios é anular o que ele fez. É não crer. É não fazer a obra. Eu vou ler mais uma vez. Respondeu-lhe Jesus: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. A igreja faz o contrário. A igreja quer praticar as obras que ele cancelou, quer pagar o preço que ele já pagou. A igreja quer fazer o que ele não mandou fazer e quer desfazer o que ele fez. Eu quero terminar com uma passagem. Não, hoje não, hoje é viradinho paulista, meu amado. Eu quero terminar com uma passagem muito interessante. Olha só, Lucas, capítulo de número 10, versículo 38 ao 42. Olha só. Indo eles de caminho, entrou Jesus num povoado, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. 39. Tinha ela uma irmã chamada Maria, e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Então havia 2 irmãs. Estas coisas, na verdade, são alegóricas. Uma dessas irmãs é a lei. A outra irmã é a graça. Diz que ela tinha uma irmã chamada Maria,
E Maria, a igreja da graça, quedava-se assentada aos pés do Senhor, a ouvir-lhe os ensinamentos. Diz então, no versículo de número 40, Marta, a igreja da lei, que não crê no que Cristo fez na cruz, que quer fazer o que Cristo fez, desfazendo o que já está feito. Diz que Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços, cheio de fardos, de regras, de mandamentos. Diz então que ela se aproximou de Jesus e disse: Senhor, não te importas que minha irmã tenha deixado que eu fique a servir sozinha? Ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Então ela, ocupada com as obras, com os serviços, agitada, e vai ao monte e busca, é culto do Espírito Santo, é busca de não sei o que, culto de Santa Ceia. E escute isso aqui lindo que eu vou dizer que eles fazem também: consagração dos dizimistas fiéis. Uia! Quem aqui já foi consagrado, diga com vergonha assim: que vergonha, hein? Não, mas é verdade mesmo, meu amado. É uma exposição ao ridículo. Chamar a pessoa aqui, derramar óleo nela e falar: eu te consagro como dizimista fiel. Meu Deus. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupado com muito serviço, e ela foi reclamar. Falou: vem cá, Jesus, estou aqui fazendo a tua obra, vim da vigília agora, escola bíblica dominical, hoje eu vou ser consagrada dizimista fiel, comprei aqui o meu vestido marrom chocolate cuscuz azedo. E Marta dormiu a noite toda, acordou de manhã, comeu pão com bolo, biscoito de maisena, quaker. Chegou agora toda maquiada, batom matê da Natura. Quem é que tá vendo aqui? Vamos ver a resposta. Vamos ver a resposta divina. 41. Respondeu-lhe o Senhor: Marta, Marta, andas inquietas e te preocupa com muitas coisas. 42. Entretanto, pouco é necessário, ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte, e esta não lhe será. Foi o que você escolheu, a melhor parte. Marta, Marta, a obra não é ir ao monte, a obra não é ficar com fome, a obra não é botar a mão na cabeça e gritar sai, a obra é crer no que eu fiz na cruz por você. E quem crê nisto não é Marta legalista, é a graça de Deus. Recebe, 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 recebe a melhor parte. E isto não te será tirado. É para a vida eterna, é para a segurança, é para andar tranquilo, seguro e sem temor do mal, é para poder dizer: o combate é bom, o meu Redentor vive, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, eu estou seguro, todas as coisas cooperam para o bem. Esta parte não lhe será tirada. Quem recebe aí diz glória. É isso que eles não entendem. E paga o preço, e faz jejum, e faz vigília, e faz corrente, e faz campanha, e olha para lá e olha para cá. Aí quando vê você reinando em vida, em perfeita vitória, sabe o que diz? Claro, também mundana. Ah lá, pombagira. Pombagira não, filha, você está com inveja.
Minha mulher pediu a irmã dela para cortar o cabelo dela. Aí esses cortes Chanel, né? Cortou o corte Chanel, comprou Neutrox, passou Neutrox. A missionária passou lá e falou assim, porta larga, né? Mas eu tava no azeite e falei, porta larga não, filho. Isto é inveja aqui, ó. Isso não é Marta não, filho, isso é Maria. O adorno é o Espírito Santo. Não adianta deixar de cortar o cabelo e ser fofoqueira. Não adianta, não usa batom, fala mal da irmã, puxa o tapete, engana, pede dinheiro emprestado e não paga. Pronto, falei. Sou negão. Depois quer vir pra cá e ficar repa, Não. Me suporte 3 minutos só. Me suporte. Volta aqui no 41. Volta no 41. Volta. Respondeu-lhe, Senhor: Marta, Marta, tu andas inquietas e preocupada com muitas coisas. Marta, resta um descanso para o povo de Deus. Descanse. A obra de Deus é acreditar no que eu fiz no madeiro. No madeiro eu aboli mandamentos e ordenança. Não se submeta ao jugo da lei. Foi para a liberdade que eu te libertei. Desfrute da tua posição de filha, de herdeira. Viva o melhor dia. Abrace e ame. Desfrutem. O barbeiro em frente da minha casa disse: cara, sabe o que me intriga em você? Ele é evangélico, né? Me intriga em vocês, que vocês só vivem rindo. Eu acho deboche. Eu falei, não é deboche não, nós somos herdeiros, filho. Mas vocês não têm problema não? Não é maior do que a alegria colocada no meu coração. Vocês não têm falta de dinheiro? Não tem, mas não é maior do que a alegria colocada no meu coração. Eu sou herdeiro do trono. Tá ruim hoje, vai ficar bom amanhã, meu irmão. Tô sem dinheiro hoje, mas dia 9 o pagamento já tá quase saindo. Ai, dia 9 a mulher fica. Ô rei. Vocês escolheram a boa parte. Vocês escolheram se aquedar aos ensinamentos da graça de Deus. Como ministro da nova aliança, posso lhe garantir: esta é a boa parte e ela não será tirada da vida de vocês. Que vocês reinem vida e vivam em perfeita vitória. Vamos ficar de pé.